E também será o culto nesta manhã da ordenação do nosso irmão Tiago. Então nós teremos um culto hoje um pouco mais extenso do que comum, que normalmente nós terminamos às 9h40, tentamos ir no máximo aí 15 para as 10, mas hoje a gente vai estender um pouquinho, porque é um culto de ordenação, e espero que os irmãos nós estejamos juntos até o final deste culto, celebrando a Deus, adorando a Deus e agradecendo a Deus também pela vida do nosso irmão Tiago, que daqui a alguns minutos será chamado Reverendo Tiago, passar para o nosso irmão presbítero Hamilton, que faz parte da comissão do presbitério, para conduzir a primeira parte então da liturgia. Grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio, por isso estamos alegres. Abaixe sua cabeça, faça a Deus uma oração individual de gratidão por tudo que Ele tem feito por você, de tudo que Ele é na sua vida. E após alguns instantes de oração individual, eu vou convidar o nosso irmão Reinaldo, que se coloque de pé e apresente a Deus as nossas orações de gratidão. Jesus. Jesus, Deus. Amém. Vamos continuar agradecendo ao nosso Deus, agora com o hino 61 do nosso inário. Aqueles que puderem, por favor, se coloquem de pé.
Podeis assentar? Abramos nossas Bíblias em Josué. O livro de Josué, capítulo 1. Faremos a leitura dos versos 1 ao verso 9. Leitura que faremos de forma responsiva. Eu leio o primeiro verso, os irmãos o segundo, e assim até o verso 9 de Josué 1. Josué 1, de 1 a 9, diz assim a palavra de Deus. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenha dado, como eu prometi a Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé novamente. Cantaremos juntos o hino 177 do nosso inário. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o Verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim. Plena liberdade já desfruto, enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus,
em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Quero convidá-los novamente a abrir a palavra de Deus. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4. Faremos a leitura somente do verso 16. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Conforme nós falamos no início, esse culto é um culto de ordenação do nosso irmão Tiago Lang. E certamente eu vou me dirigir em alguns aspectos ao irmão, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus servirá para todos nós nesta manhã, não somente para o Tiago. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Leiamos em conjunto. Tem cuidado de ti e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos orar novamente. Senhor, nós suplicamos a iluminação do Teu Espírito Santo nesta manhã, ao abrirmos a Tua palavra e nela meditarmos. Que esta palavra sirva de instrução para o Teu servo Tiago, que o Senhor chamou para o ministério pastoral. Que esta palavra sirva para a minha vida, para a vida da comissão, ó Deus, que o presbitério designou para esta manhã, como também para a vida de todos os meus irmãos que estão aqui nesta manhã, como também aqueles que são nossos convidados, visitantes. Que esta palavra, que não volta vazia, cumpra o Teu propósito nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, estas palavras são palavras de instruções do apóstolo Paulo para o jovem pastor Timóteo. São palavras que podemos dizer atemporais, ou seja, são palavras que se fundamentam por todas as eras, em todos os tempos, porque é a palavra de Deus. Então, por mais que aqui seja uma instrução específica, em torno mais ou menos do ano 50 da era cristã, mas são palavras que elas servem para hoje, Tiago, para a sua vida, para a vida de todos nós que fazemos parte da comissão do presbitério e também para toda a igreja. Esta carta, ela na verdade é uma carta bem atualizada para os nossos dias. Os tempos, é interessante que eles mudam, né? Mas o ser humano, ele não muda, ele continua o mesmo. Eu não sei você, mas quando eu leio o Antigo Testamento, a história do povo de Israel, um povo duro, de dura cerviz, um povo às vezes que o Senhor realiza grandes coisas, mas às vezes se desvia tão facilmente. Eu vejo assim, gente, eu não sou diferente desse povo aqui. Então, por isso que é uma palavra também. Por mais que as circunstâncias possam mudar, mas o ser humano, ele continua dependente e carente de instrução. As culturas sofrem variações, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Timóteo, ele conheceu o apóstolo Paulo na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E o acompanhou, depois de conhecê-lo na primeira viagem, Timóteo acompanhou o apóstolo Paulo na segunda e na terceira viagem missionária. O apóstolo Paulo chamava Timóteo, dava alguns adjetivos ao seu filho na fé. Chamava, conforme eu acabei de dizer, de filho na fé, chamava de cooperador, mensageiro às igrejas,
Esses eram alguns adjetivos que o apóstolo Paulo dava ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, querido, só para a gente tentar compreender um pouquinho a sua vida, a sua biografia, pelo que podemos perceber na própria palavra de Deus e com alguns historiadores, Timóteo era um jovem tímido e doente, tanto que o apóstolo Paulo, em determinado momento nessa carta, ele diz que Timóteo deveria tomar um pouco de vinho, por causa do seu problema estomacal. É interessante que estas condições o tornaram um homem sensível e, por vezes, retraído. Nós encontramos nas epístolas paulinas reiteradas exortações de Paulo, encorajando e devido à sua tendência ao desânimo. O Timóteo deveria ter aqui, mais ou menos, nesse contexto da carta aqui, em torno de 34 a 39 anos. Quantos anos você tem, Tiago? 32? Está chegando lá. Possivelmente Timóteo tenha se juntado ao apóstolo Paulo na primeira viagem, no primeiro encontro da primeira viagem missionária, em torno de 22 até 27 anos. Mas quando Paulo escreve esta carta a Timóteo, Timóteo está como pastor da igreja de Éfeso. E mais ou menos pela procura e pela pesquisa, Timóteo deve ter aqui em torno de 34 a 39 anos de idade aproximadamente, quando ele recebe esta carta do apóstolo Paulo, pastoreando a igreja de Éfeso. Uma igreja muito boa, uma igreja que teve bons líderes, mas uma igreja que depois, lá no Apocalipse, foi exortada por ter abandonado o primeiro amor. Mas esse não é o nosso contexto nessa manhã. O capítulo 4 aqui desta epístola, eu estou trazendo só a parte para a gente compreender um pouco a história desta carta. O capítulo 4 aqui, Paulo, ao escrever a Timóteo, ele dá algumas diretrizes para a administração da igreja. A primeira carta a gente pode resumir da seguinte forma: Paulo está escrevendo a Timóteo, dando instrução com relação à igreja do Senhor. A segunda carta é uma carta até mais pessoal, como Timóteo deve se portar, como ele deve viver. Mas nessa primeira carta, neste capítulo 4 especificamente, o apóstolo dá algumas diretrizes ao seu filho na fé, ao jovem pastor Timóteo, em relação à administração da igreja. Do versículo 1 até o versículo 5, Paulo faz a descrição de uma apostasia que começava ali no primeiro século e começava também de uma forma muito sorrateira a entrar na igreja, que era o agnosticismo. Então, os primeiros versos, ou seja, até os 5, são, na verdade, a descrição desta apostasia e a sua natureza. Do versículo 6 até o último versículo, que nós lemos, que foi o 16, Paulo fala para Timóteo como ele deve lidar com respeito a esta heresia que estava entrando de uma forma sorrateira à igreja do Senhor. Então, ao olharmos então para este último versículo, Paulo termina essa instrução ao seu filho na fé, ao jovem pastor Timóteo, qual era a natureza então desta heresia que estava entrando na igreja. E Paulo então termina dizendo: tem cuidado de ti e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Eu queria só olhar um pouquinho para este versículo, de uma forma como nós chamamos, exegética, só para entender. Quando Paulo, por exemplo, ele começa esse versículo dizendo para Timóteo, tem cuidado. Em outras palavras, esse cuidado, ele significa que Timóteo precisava criar hábitos, ou um hábito, de dar atenção constantemente a si mesmo. E é interessante que esse verbo aqui, esse verbo dentro da língua grega, ele é uma ação contínua. Melhor dizendo, Paulo começa essa instrução dizendo, tenha cuidado, ou seja, Paulo está dizendo em outras palavras, Timóteo, meu filho, Timóteo, jovem pastor, crie um hábito diário de ter atenção constantemente para si mesmo. Se hoje, Tiago, podemos transformar esta palavra para você de forma específica, não crie somente este hábito hoje, dia 28 de dezembro de 2014, mas que seja um hábito constante
para o dia 29, para o dia 30, o dia 31, o dia 1º do primeiro mês do ano, e assim por toda a sua vida. Tenha um hábito, que é um hábito saudável, de olhar para si mesmo, não no sentido de pensar em você, mas de rever a sua vida constantemente diante do Senhor. E assim também essa instrução serve para a gente. Nós devemos diariamente ter este hábito de olhar para nós mesmos. Em que sentido? No sentido de observarmos como tem sido a nossa caminhada com o Senhor. O verso continua dizendo: tem cuidado de ti mesmo, ou seja, de quem tu és e o que tu fazes. Ao olhar diariamente para nós mesmos, a exortação que o apóstolo Paulo faz ao jovem pastor Timóteo é: crie o hábito de olhar constantemente para as coisas que você faz e para você mesmo. Só que Paulo diz mais, que ele deve ter cuidado com a doutrina. Doutrina aqui significa com o ensino. Significa também com a instrução que o jovem pastor Timóteo estava levando à igreja de Éfeso. Ele deveria cuidar dele mesmo, como também da doutrina do Senhor. Ou seja, este apelo visa levar Timóteo a defender a ortodoxia, não uma ortodoxia fria, distante da prática, mas também ele deveria resistir à heresia que estava entrando na igreja ali no primeiro século, que era o gnosticismo. Preocupação que pode ser resumido como a pureza da doutrina. A outra exortação, então, do apóstolo Paulo Tiago, para o jovem pastor Timóteo, para a sua vida também, como para as nossas vidas como pastores, é que nós devemos ter cuidado com a doutrina no sentido de mantê-la pura. Manter a ortodoxia, sim, mas não aquela ortodoxia fria, distante da prática, porque é muito fácil às vezes. Às vezes a nossa mente, ela é teológica, ela pensa de uma forma toda certinha, mas às vezes a prática ela está tão distante da nossa vida. E ele diz, continua nestes deveres, ou seja, persevere, permaneça constantemente cuidando de si mesmo, como também da doutrina. Os deveres significa, no caso do ensino aqui mesmo, que ele instrui acima. E o verso diz: porque fazendo assim, salvarás a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Nós sabemos que nós não temos poder de salvar nós mesmos, e muito menos poder de salvar a igreja do Senhor, porque o único que pode fazer isso é Cristo. E até mesmo a salvação, ela é uma salvação como nós chamamos monergista, ou seja, Deus que toma partida. Mas o salvar a si mesmo, ou a ti mesmo, como ele diz, como aos teus ouvintes, o contexto aqui já nos dá a resposta, é salvar das doutrinas ou das heresias que tentam entrar na igreja de uma forma sorrateira e assim destruir a fé, tanto daquele que instrui, como da igreja também que é instruída através do seu servo. Este versículo então, tem cuidado de ti e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ela pode ser resumida como tudo aquilo que o ministro fala, ele é avaliado diante do seu povo da igreja, se ele pratica. A verdade, eu até coloquei uma frase aqui: caso Timóteo queira ser uma bênção, era necessário que ele fosse autêntico. Aquilo que ele pregava, aquilo que ele vivia. Não havia dicotomia. E nós sabemos, Tiago, reverendo Leós, reverendo Luiz Carlos, presbítero Hamilton, que futuramente será um novo ministro do Evangelho, está no 2º ano do seminário, terceiro ano. Nós sabemos o quanto isso é desafiador para a gente. Quantas vezes nós instruímos, irmãos, vocês, a igreja, e às vezes nós percebemos e olhamos para nós mesmos, e olhamos e dizemos assim: eu preciso viver isso.
porque por mais que estejamos aqui na frente instruindo a igreja, nós não somos perfeitos. Por mais que às vezes se crie um paradigma achando que somos perfeitos, mas nós não somos. Mas temos que procurar viver tudo aquilo que pregamos, é um desafio diário para a gente. Tiago, então, diante desse versículo, eu queria deixar então para você nesta manhã, como também para a gente como igreja, 3 cuidados em relação a você propriamente falando. 3 cuidados que você, ao longo da sua vida ministerial, você deve ter cuidado. Seguindo a orientação do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, quando ele diz, tenha cuidado de ti. E eu quero então deixar 3 orientações para você, para que durante a sua vida você tenha cuidado. Primeiro, não negligencie o desenvolvimento de uma vida interior. Deixa eu mudar isso com outras palavras. Não negligencie a vida de comunhão com Deus individualmente. Porque é muito comum, desculpa estar virado mais assim para o Tiago, é muito comum, como nós estamos lidando com o sagrado, nós estamos lidando diariamente com a Bíblia, somos quase que obrigados, porque nós usamos a palavra de Deus para o exercício do ministério, mas abrirmos de forma mecânica. Somos, às vezes, conduzidos a ter a nossa vida de oração apenas dentro da igreja. Então, a primeira coisa que você não pode negligenciar, nem nós que somos pastores e nem a igreja, é a vida individual de comunhão com Deus. Eu coloquei aqui como desenvolvimento de uma vida interior. Não podemos transformar a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, apenas no templo ou nas reuniões que temos como igreja. Nós precisamos ter uma vida com Deus diariamente. E nós somos tentados, como pastores, a transformar a nossa comunhão com Deus em apenas algo mecânico, de abrir a palavra de Deus e o que eu posso pregar aqui. Eu me lembro, e eu já citei este exemplo aqui, assim que eu cheguei aqui em Belo Horizonte, em 2008, eu estava no seminário, eu peguei uma fita cassete ainda, emprestado de um congresso que teve nos Estados Unidos. E eu me lembro que o pastor, pregando para pastores, ele disse que uma vez conversando com um ministro do evangelho, o amigo dele, que estava 1 ano em adultério e continuava pregando. E ele disse para esse amigo, este pastor disse para um outro pastor, esse pastor que estava em adultério há 1 ano e continuava pregando na igreja. Ele disse, como você consegue isso? E ele, desta forma ele disse, eu abro a Bíblia, sei as técnicas de preparar o sermão, se for de forma aristotélica, são 3 pontos, normalmente, e eu abro e eu dou à igreja. E eu abro e eu dou à igreja. E esse pastor que estava palestrando, ele disse, quando na verdade nós, como pastores, devemos abrir a palavra de Deus, ela falar conosco, primeiramente, nos desafiar, nos transformar e passarmos para a igreja. Tiago, é um desafio. Mas quando Paulo diz, tem cuidado de ti, a primeira observação então que eu faço é essa. Cuidado com a sua vida de comunhão pessoal com Deus. Não abra mão. Porque a igreja de Éfeso que Timóteo pastoreava, como eu disse, foi exortada lá em Apocalipse pelo Senhor, porque abandonou o primeiro amor. Era uma igreja com boa doutrina, era uma igreja que perseverava, que não suportava homens maus, mas a repreensão do Senhor para aquela igreja foi, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, o relacionamento, a vida com Deus. Queridos, essa palavra serve para a gente também. Não vamos transformar a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus, nos cultos que temos, nos momentos que temos como igreja. Isso é importantíssimo.
mas nós não podemos transformar a nossa vida diária com Deus nestas coisas. Quantos às vezes, muitos às vezes ou poucos, eu não sei, abrem às vezes a Bíblia apenas na igreja, oram apenas no momento como nós estamos como igreja, e nós não podemos caminhar dessa forma. Precisamos ter comunhão diária com Deus, precisamos abrir diariamente a palavra de Deus. Um pastor, amigo meu lá de São Paulo, ele disse que você quer esconder um dinheiro, esconda dentro da Bíblia, porque hoje dificilmente as pessoas abrem. Um outro pastor, dando exemplo, disse que chegou na casa de um crente, a Bíblia estava lá aberta no Salmo 91, no aparador. E quando o pastor entrou na casa, o irmão, a ovelha do pastor, disse assim para o pastor: pastor, salmo poderoso, hein? E o pastor falou: é mesmo, matou até a aranha que está ali, ó. A aranha estava dentro do Salmo 91 aqui, aberta. Tiago, uma outra coisa que você não pode negligenciar e ter cuidado é não deixe de cuidar da sua família. No teu caso, hoje é a Isis, mas depois eu creio que virão filhos. Demandas, eu até coloquei necessidades do rebanho, sempre teremos, sempre. São inumeráveis, porém não podemos ter a síndrome messiânica, ou seja, de achar que iremos resolver tudo para todos. Essa palavra aqui também, quando ontem eu comecei a escrever, eu falei, eu estou apanhando aqui também. Paulo diz a Timóteo que o bispo precisa governar bem a sua casa. Na primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 7, versículo 32 e 34, nós estávamos conversando dias atrás no gabinete, o apóstolo Paulo diz que aquele que está casado, ele está dividido entre as coisas do mundo, se referindo ao cônjuge e ao Senhor. O seu primeiro rebanho é a Isis e seus futuros filhos. Aquele livro que nós já lemos já, ao amado Timóteo, ele traz algumas instruções aqui interessantes. Ele diz assim: um líder, ele precisa cuidar espiritualmente da sua família, ele precisa guardar o coração do seu cônjuge, ou seja, da sua esposa, e também não compartilhar tudo do ministério. Porque às vezes você vai ter um problema com um membro. Ao compartilhar com a esposa automaticamente vai tomar implicância do membro. Então nem tudo podemos compartilhar. Então o segundo cuidado que eu peço que você tenha é com relação à sua família. É o seu primeiro rebanho. Se tiver que tirar foto no shopping, por trás, uma árvore de Natal, tire. Eu estou falando isso porque eu não sei se vocês lembram que algum tempo atrás, acho que tem 2 anos, eu fui no Shopping Boulevard com a esposa e tirei uma foto, era um momento de Natal também, e a esposa postou no Facebook. E um irmão de uma igreja aqui que eu trabalhei, assim que eu cheguei aqui em Belo Horizonte, colocou bem assim: passeando, né, pastor? Tem que cuidar das suas ovelhas, né? Mais ou menos assim, eu não sei se ele colocou rindo ou brincando, né? Eu sei que eu respondi, eu falei: meu irmão, eu estou cuidando da minha primeira ovelha que o Senhor me deu, né? Então, Tiago, cuide da sua família, querido, porque existem algumas pesquisas que uma classe que está acontecendo mais divórcio é a classe pastoral, e nós somos um pouco parecidos, às vezes no ativismo de querer fazer tudo, resolver tudo, e às vezes sacrificamos a família. Então, o segundo cuidado que eu peço que você tenha em relação à sua esposa e à sua família, eu digo, seus futuros filhos. Porque, com todo respeito, irmãos, entendam bem, igreja passa. Por exemplo, ano que vem é um ano que, eu não, vamos dizer, não sei se o conselho vai querer que eu permaneça, ou eu mesmo, vamos dizer assim, tem que ver com o conselho, mas a família a gente leva para o resto da vida. Eu estive dias atrás lá na minha cidade, conversando com a minha irmã mais velha,
10 anos mais velho que eu, ela disse: família vai com você aonde você estiver. Se você estiver doente lá no Paraguai, eles despencam de lá e vão pegar você, transportar, fazer alguma coisa. Não que a igreja não faça isso, irmãos, entendam, tá? Mas família, pela ordem bíblica, em primeiro lugar. Terceira coisa, Tiago, que você não pode negligenciar. Não negligencie o descanso físico e emocional, pois isso tem um efeito visível na sua vida espiritual. Conta-se um caso do grande doutor Martin Lloyd Jones, que um pastor foi procurá-lo, porque a sua vida de oração estava praticamente zero. A sua vida de leitura devocional da Bíblia estava praticamente zero. E ele foi procurar Dr. Martin Lloyd Jones para pedir orientação. Ele estava pensando, inclusive, em largar o ministério por causa destas coisas, que ele se achava hipócrita, pregando para a igreja e não praticando as coisas. E o único conselho do Dr. Martin Lloyd Jones foi: você precisa tirar férias. E ele saiu desapontado daquela conversa. Depois de um mês de férias, ele já estava revitalizado. A sua vida de oração voltou. A sua vida devocional voltou. Porque, na verdade, ele estava numa correria tão grande que ele não conseguia descansar, nem fisicamente e nem emocionalmente. Você não pode deixar de cuidar de ti com relação ao descanso, tanto emocional como físico. Isso eu falo para mim também, porque se deixar, a gente tem demandas de segunda a segunda. Está ali o Jetro concordando, porque uma destas reuniões do conselho nesse ano, ele pediu para botar na pauta folga pastoral. Eu não perguntei nem o que era, né? Ele pediu para botar na pauta, ele tem direito. E quando fomos tratar de folga pastoral, eu quero passar a palavra para o presbítero Jetro. Ele falou: eu quero repreender, não foi mais ou menos assim não, mas o pastor Antônio pedindo que ele tire a folga no dia da folga dele. Porque daqui a pouco quem vai ficar com os cacos é a esposa e a família. Não foi? Então essa palavra é para mim, para você, para todos nós. Volto a dizer, demandas sempre teremos, mas é necessário tirarmos a nossa folga, tanto para o nosso físico como para o emocional, porque isso afeta diretamente a nossa vida espiritual. Só que o apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que ter também, ele disse na verdade para Timóteo, e ele diz para a gente também que a gente deve ter cuidado da doutrina. 3 recomendações também que eu deixo para você. Considere a importância, Tiago, da doutrina, porque isso foi considerado na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo. Jesus, por onde passou, ele estava ensinando, e é a mesma palavra de doutrina aqui nesta carta a Timóteo, didascalia, ensino. Jesus priorizou a doutrina do Pai. Ele mesmo disse em João 7,16 que ele não veio falar de si mesmo, mas ele veio falar do Pai. Ou seja, se o próprio Senhor Jesus Cristo considerou a doutrina, devemos nós também considerarmos que ela é importante. Eu coloquei aqui também, considere a importância da doutrina na própria igreja primitiva. No texto mais emblemático que nós temos ali da igreja primitiva, Atos 2,42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a base da igreja primitiva também foi a doutrina. Esta é exatamente a mesma arma que lhe foi dada, que está sendo dada a você nesta manhã. Então, mantenha-se sempre afiada e cuide dessa doutrina. E terceiro, considere a importância da doutrina para a sua própria vida. Eu coloquei aqui algumas coisas. A vida é cheia de acontecimentos. Experimentamos sucessões de acontecimentos. Por isso é necessário que nos mantenhamos na sã doutrina, evitando a cilada de estar sempre preocupado com as novidades. O tempo é capaz de até pôr em erosão uma montanha, quanto mais palavras, mesmo sendo palavras iluminadas e inspiradas pelo Espírito. A pressão da vida, a responsabilidade com a família, as demandas do ministério, as obrigações diárias de tomar decisões, podem levá-lo à tentação de negligenciar o cultivo da sã doutrina. Isso acontecerá muitas vezes,
que as circunstâncias da sua vida e ministério estarão em desacordo com esta palavra. Portanto, tenha cuidado, Tiago, com a doutrina. Ela foi importante para o Senhor Jesus Cristo. Ele não desprezou. Foi importante para a formação da igreja. E ela deve ser importante para a sua vida também. Porque nós temos, principalmente no mundo pós-moderno, onde a informação ela acontece muito rápido. Nós temos muitas novidades hoje. Muitas. Então, tenha cuidado da doutrina. Porque fazendo assim, você conseguirá salvar tanto a você mesmo, como aos teus ouvintes, a igreja que o Senhor lhe confiar. Que Deus te abençoe. Que Deus te conceda sempre graça sobre graça. Sempre iluminação do Espírito Santo. E a unção, que é a capacitação para que você exerça o dom, o chamado ministerial que o Senhor te concedeu. Que Deus também nos abençoe, irmãos. Porque esta palavra, por mais que possa ser específica para o Tiago, que está sendo ordenado hoje, é uma palavra para a gente também. Nós não podemos negligenciar em relação a nós mesmos. Também o descanso. Descanso é importante. Não podemos negligenciar a família e não podemos negligenciar também o cuidado em relação ao cultivo da vida devocional com o Senhor. Em relação à doutrina também, nós não podemos desprezar a doutrina. A doutrina o que é? Porque às vezes a gente fala doutrina, alguns têm até um arrepio, dizendo assim, esse negócio é tão pesado. A doutrina nada mais é do que são as instruções da palavra de Deus. Por que a doutrina é importante? Por exemplo, no momento de aflição, de lutas, é importante entendermos, por exemplo, a doutrina que fala da fidelidade de Deus. Quer ver no momento de tribulação, saber que temos um Deus fiel, um Deus de graça, entender o que é graça? Isso é doutrina. O que é misericórdia? O que é bondade? Então, doutrina não é algo pesado, algo que, vocês falam tanto disso, mas na verdade, doutrina é a palavra de Deus para a gente. Nós não podemos desprezar, porque Cristo não desprezou, a igreja primitiva não desprezou, porque haveremos nós de desprezar a doutrina. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Amém. Meus queridos irmãos, como já previamente formado, nosso irmão Tiago, ele, através do presbitério das Alterós, seguiu todos os passos constitucionais e bíblicos para chegar até esse momento, que é o momento da ordenação. E esses passos incluíram, dentre os quais, a apresentação de um trabalho escrito, a arguição oral, pelo menos em 2 etapas, sem contar as prévias durante o período do seminário, e nessa última avaliação do presbitério, ele encontrou-se apto para o momento oportuno, que é o momento da ordenação. Portanto, eu passarei agora, de acordo com as instruções do Manual do Culto à Igreja Presbiteriana do Brasil, a ler algumas instruções, e eu peço aos irmãos que prestem muita atenção. O Senhor Jesus Cristo, sobre cujos ombros está o principado, que é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele que é rei e cabeça da igreja, havendo subido ao alto e recebido dons para os homens, dotou a igreja com oficiais extraordinários e permanentes para reuni-la e edificá-la. Os apóstolos, os profetas e os que possuíam o dom de línguas, de curar e fazer milagres, foram oficiais extraordinários, empregados a princípio por nosso Senhor e Salvador para reunir seu povo de entre as nações, conduzindo-o à família da fé. Esses oficiais e dotes miraculosos cessaram há muito tempo. Presentemente, o Senhor Jesus Cristo é servido conservar em sua igreja os ministros da palavra ou presbíteros comissionados para pregar o evangelho, administrar os sacramentos e governar. Os presbíteros regentes, encarregados de ajudar no governo, e os diáconos, cujas funções consistem na arrecadação das ofertas,
dos fiéis para fins piedosos, no socorro aos que na igreja estão necessitados e no cuidado da ordem do culto. O ofício de ministro da palavra é o primeiro na igreja em dignidade e utilidade. Na Escritura são dados diversos títulos àqueles que o exercem, e esses títulos exprimem seus diversos deveres. O ministro da palavra é chamado bispo porque tem a superintendência do rebanho de Cristo, pastor porque dá alimento espiritual ao rebanho, ministro porque lhe cumpre ser grave e prudente, um exemplo para o rebanho, e governar bem a casa e o rebanho de Cristo. Anjo da igreja porque é mensageiro de Deus, embaixador porque é enviado a declarar a vontade de Deus aos pecadores e a rogar-lhe que por Cristo se reconciliem com Deus. Evangelista porque anuncia boas novas de salvação aos ignorantes que estão a ponto de perecer. Pregador porque está constituído para proclamar o Evangelho. Doutor porque expõe a palavra e com sã doutrina admoesta e convence aos contradizentes. É dispenseiro dos mistérios de Deus, porque dispensa a múltipla graça de Deus e as ordenações instituídas por Cristo. Esses títulos não indicam diferentes graus de dignidade no ofício, mas descrevem todos o mesmo ministro. Portanto, nos achamos aqui reunidos para ordenar mais um ministro da palavra. Deus mesmo é quem chama e faz os verdadeiros ministros da igreja e lhes concede os necessários dotes para o desempenho de seus deveres. A ordenação, portanto, não é o que faz o ministro ou lhe dá a capacidade para o ofício, mas é a admissão autorizada de uma pessoa devidamente chamada para desempenhar um ofício de Deus, admissão essa acompanhada de oração e imposição das mãos, segundo o exemplo apostólico. Portanto, nós temos aqui hoje o nosso irmão Tiago Lang, para ser ordenado ministro do Evangelho. Eu vou chamá-lo aqui para que possa fazer algumas perguntas. Meu irmão Tiago, farei as perguntas e responde de acordo com a tua convicção. Primeiro, credes que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática? Sim. Recebeis e adotais sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrinas ensinado nas Santas Escrituras? Sim. Aprovais e sustentais o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Prometeis sujeitar-vos a vossos irmãos no Senhor? Sim. Declarais que, segundo o conhecimento que tendes do vosso coração, procuraste o santo ministério, movido pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória pelo Evangelho do seu Filho? Sim. Prometeis manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz da Igreja, seja qual for a perseguição e oposição que contra vós se levante por este motivo? Sim. Prometeis que, como cristão e ministro do Evangelho, sereis fiel e diligente no exercício de todos os vossos deveres pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e vos esforçareis pela graça de Deus para adornar a profissão do Evangelho por vossa conversão e andar com exemplar piedade diante do rebanho sobre que Deus vos constituir bispo? Sim. Estais pronto para tomar sobre vós o cargo desta igreja de conformidade com a declaração que fizeste ao aceitar o seu convite? E prometeis que, com o auxílio de Deus, desempenhareis para com ela os deveres de pastor? Sim. Passo agora, irmãos, algumas perguntas para a igreja. Eu peço que os membros da Sexta Igreja fiquem em pé. Se assim concordando, vocês levante a mão direita e também a declaração sim. Irmãos, membros da Sexta Igreja, prometeis receber da boca do servo Tiago, com humildade e amor, a palavra da verdade, submeter-vos a ele no devido exercício da disciplina? Prometeis animá-lo em seus trabalhos,
e ajudá-lo nos esforços que empregar para a vossa instrução e edificação espiritual. E enquanto ele for pastor auxiliar, vos obrigais a dar-lhe a manutenção que lhe prometestes e fornecer-lhe aquilo que virdes ser necessário para a honra da religião e para o seu conforto entre vós. Eu peço agora que o Tiago, por favor, se ajoelhe aqui. Quero chamar os pastores e presbíteros, todos os presbíteros também presentes, os que estão de disponibilidade também, por favor, venham aqui à frente. Nós estaremos orando com imposição de mãos sobre a vida do Tiago. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã felizes. Felizes porque o Senhor separou o teu servo Tiago para ser ministro da tua palavra, Senhor. Certamente, o maior privilégio que podemos, ó Deus, ter no exercício, ó Deus, do trabalho, é ser ministro da tua palavra. Por isso que teu servo, ó Deus, Spurgeon um dia declarou para os ministros que eles não deveriam se rebaixar a nenhum outro cargo dado a Deus por governantes, sendo que eles estavam numa maior função que poderia ter, que era ser ministro da tua palavra. Aqui está então o teu servo nesta manhã. Nós, como presbíteros, Senhor, impomos as nossas mãos sobre a sua vida, pedindo a Deus que o ministério do teu servo, confiado pelo Senhor, seja um ministério frutífero. Seja um ministério, ó Deus, que a sua igreja, por onde, ó Deus, ele passar, seja instruída, alimentada, fortalecida, animada, através do teu servo, ó Deus, no uso da tua palavra. Que a unção do teu Espírito o acompanhe em todos os momentos da sua caminhada. Guarda ele, Senhor, das ciladas do diabo. Guarda ele, Senhor, das ciladas do seu próprio coração. Ajuda ele, Senhor, em cada momento difícil. Dê a ele, Senhor, sabedoria. Dê a ele direção, ó Deus. Dê a ele humildade. Dê a ele reverência. E tudo quanto ele necessita. Que ele pastoreie bem, ó Deus, o seu lar, a sua esposa, seus futuros filhos, e que a sua vida, cada ano da sua vida, seja marcado, ó Deus, pela tua presença. Nós, ó Deus, como presbíteros, mais uma vez, queremos, ó Deus, declará-lo, ó Deus, um servo chamado pelo Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tiago, nós te damos a destra de companhia, meu irmão. Tá. Por favor. Podem sentar, queridos. Tiago, agora proclamo e declaro regularmente ordenado e investido como pastor auxiliar da Sexta Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, segundo a palavra de Deus e de conformidade com a Constituição e ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nesta qualidade, o irmão tem direito a todo o apoio, animação, honra e obediência no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Tiago, é com muita alegria que nós fazemos essa ordenação, esse processo, e gostaríamos de deixar com você o que a palavra de Deus nos diz e a nossa Constituição, com as nossas instruções, diz assim: amado, por vós, meu querido irmão, em Cristo Jesus, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É um privilégio. Também, Tiago, amai a Cristo e pastoreai o rebanho de Deus, mas espontaneamente, com alegria, com disposição. Essa que é a sua maneira de agir em toda e qualquer situação. Esse carinho com que você tem, isso é importante. E também diz o seguinte: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. É uma responsabilidade muito grande, né, Tiago? Mas é um privilégio maior ainda, ser o modelo de uma igreja, a igreja que você trabalhou, que você estudou, formou e vai continuar trabalhando aqui. É um privilégio. Que Deus conceda isto a você. Mas ele disse: aplica-te a leitura. O pastor já deu a mensagem sobre cuidado com a doutrina, né? Mas ele disse aqui: aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Então, às vezes a gente tem que exortar, não é? Tem pessoa que pensa que exortar é só chamar atenção, né? Não, alerta, né? Mas é preciso de ter o cuidado, né? Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, mediante essas coisas, e nelas se teu dirigente, para que o progresso a todos seja manifesto. É continuar sendo zeloso, aplicando esses ensinos. E é claro que a gente vai fazer a força, mas o crescimento quem vai dar é Deus, não é mesmo? Então, é Ele que vai nos ajudar nessa maneira. Mas também, Tiago, ele diz que sofrei com paciência, como bom soldado de Jesus Cristo, todas as aflições, perseguições que vos façam por causa da verdade. Às vezes, Tiago, às vezes é duro, mas sabendo que o que Deus prometeu no texto aqui, foi dito aqui em Josué, né? Eu serei contigo por onde quer, né? Então, ser diligente, Ele vai estar com você. Ele disse aqui: logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você continue sempre com esse espírito de mansidão, de alegria, transmitindo que quando você fala, como diz, uma voz doce, agradável, chama a atenção, todos querem ter prazer, chegar mais perto para ouvi-lo, e que continue assim, Tiago, que Deus te abençoe muito. Mas eu quero aproveitar, enquanto você está aqui também, e fazer uma parêntese também para a igreja, não é? Outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra, que de vós ouvistes, que é de Deus, acolhestes
não como palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Que formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, boas novas, né? Então, ele disse aqui: o teu Deus reina, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Ainda nós estávamos na reunião do presbitério e alguém mostrando. Nós temos que ter o cuidado, porque o pastor é aquele que zela pela igreja. E ele precisa de os irmãos estar acompanhando também na oração, sustentando, como quando naquela luta lá com Amaleque, né? Segurar as mãos de Moisés para que elas não caíssem, para que ele pudesse dar a vitória, né? Enquanto eles levantaram as mãos até a tarde, e ele prevaleceu. Você também prevaleça, porque a igreja estará orando, sustentando, te ajudando, caminhando com você. E ele diz aqui: sustentai seus braços, para que não desfaleçam. Orai por ele, para que seja uma bênção sobre vós, sobre os vossos filhos, sobre os que vos rodeiam. Amém. Que Deus abençoe esta igreja, que vocês agora vão receber. O pastor já deu a orientação, estarão recebendo como pastor auxiliar desta igreja. Eu gostaria de pedir vocês que colocassem todos de pé. Nós vamos estar orando mais uma vez, pedindo a bênção de Deus sobre a vida do Tiago, sobre a vida de cada membro da igreja. Mas uma coisa que o pastor falou é que você, daqui a pouco, vai estar casado, não é? Já está casado, mas agora está casando outra vez, casando com outra mulher, duas. Está vendo? O pastor é pastor de duas esposas, e é cada qual mais exigente. Então, não pode descuidar nem de uma e nem de outra. Então, isto é importante na vida do pastor. As recomendações, o Toninho já colocou todas para você. Então, vamos estar orando. Ó Deus e Pai, que grande bênção, que grande privilégio, que grande alegria, Senhor Deus, é poder estar aqui nesta igreja, nesta ordenação do Tiago. Ó Pai, sê com ele. O Senhor mesmo o chamou, o Senhor mesmo o capacitou. A quem o Senhor chama, o Senhor capacita, dá a orientação, que possamos confiar tão somente no Senhor. Eu te digo, Tiago, com a palavra de Deus, sê tu uma bênção. Onde quer que você esteja, na sua casa, na igreja, no campo, onde você estiver, mas que o Santo Espírito possa te acompanhar, dando segurança, alegria, gozo, paz, livramento, sustentação. Sem dúvida, Senhor Deus, muitas lutas, às vezes, havemos de enfrentar, mas sobre todas elas, o Senhor estará à nossa frente, nos guiando, nos direcionando, nos sustentando, nos dando condições de prosseguir. E como diz o poeta, caminha
em linha reta somente, o ontem atrás, o hoje na frente, e confiadamente has de vencer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor volva o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante as mãos e te dê a paz, a você e esta igreja, a todos os seus oficiais, a todos aqueles que por aqui passarem, e aonde quer que você pisar, as bênçãos do Senhor possam acompanhar. E que Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém. Conversando com o Tiago, nós perguntamos a respeito dos textos que falam o coração de forma bem especial, também alguns hinos, e perguntamos um cântico. E ele pediu se pudéssemos cantar aquele cântico. Eu não sei se o título é Dá-me um Coração Igual ao Teu, ou se Tu Olhares, ou se não é nenhum dos dois esse título, mas a música é essa, né? Mas fique em pé, Coração Igual ao Teu, né? Obrigado, Shirley. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, endireitar com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Quero chamar agora o reverendo Tiago Lang, que impetre a bênção apostólica nessa manhã. E agora, amados irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações, comunhão, ensino e poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós, estejam também sobre toda a igreja do Senhor, desde agora
e para sempre. Amém. O reverendo pediu para eu dar uma palavra aqui à igreja e realmente eu quero muito agradecer aos irmãos. Como disse o reverendo aqui na quinta-feira, essa igreja é uma família minha mesmo. Eu tenho agora a minha irmã, a minha esposa em primeiro lugar, minha irmã, o Cadu. Ganhei uma família nova. A minha família não está aqui presente, mas nesses últimos 11 anos eu ganhei uma família verdadeira. Uma família que me ensinou, que me suportou, continuou a me suportar e continua a suportar até hoje. Foi aqui que eu aprendi a respeito das Sagradas Escrituras, do valor dela. Aqui eu comecei a servir ao Senhor. Aqui o meu ministério começou e sou muito grato a Deus, porque aqui conheci vários pais, várias mães, irmãos e irmãs, filhos e filhas. Então louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos. Peço muitas orações pelo próximo ano, que estaremos juntos aqui agora. E louvo a Deus por a oportunidade maravilhosa de servir ao Senhor aqui. Que Deus muito abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está.